Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, encarnados, desencarnados, humanos e não humanos, família da TV Ibis. Simone, estamos juntos, hein? Nossa irmã abriu o coração lá ontem, dizendo que está num estado depressivo, e na hora de dormir, enderecei uma prece para ela. Então, os amigos da TV Ibis, o nosso abraço. A minha esposa que não pôde vir, está lá com minha filhota canina, nos assistindo aqui. E é bom demais, gente, é bom demais estar aqui. A obra está escrita, mas cada congresso é algo a se escrever. E a gente está aqui escrevendo mais um congresso, que se dá muito pelo cafezinho, pelo encontro, pelo abraço, pelo sorriso. Então, se eu ficasse aqui agradecendo, emotivo que sou, eu ia começar a chorar. Agradecer a Tereza pelo almoço na casa dela, abriu as suas portas. Agradecer a Sheila, a Mardilei, a Lalá, né, a Meroísa, né, que fizeram um congresso com tanta gentileza e generosidade, que é uma característica dos congressos de Pietro Baldi. A gentileza e a generosidade, a gente nunca poderá perder essa característica. E assim deve ser, né, gente? Assim deve ser. A obra de Ubaldi foi tão gentil conosco, tão fraterna conosco. Então agradeço demais a Ferdinando, a Adelaide, a Jorginho Damas, ao Júlio, ao Marquinhos, a Rosânia, todo mundo, tá bom? Ao grupo do Portal Pensar, meus amigos que a gente publica aí os materiais de Pietro Baldi. Enfim, vamos começar. Vou começar com uma singela provocação. Vou colocar aqui um número em tela e vamos começar a refletir sobre o método da não violência ou da não resistência. Vamos ver o que o Cristo, o que o Baldi, o grande intérprete do Cristo, nos trouxe sobre essa lição. Primeira pergunta, singela: precisamos de não violência? Precisamos de uma cultura de paz? Como que está os nossos números de violência no Brasil e no mundo? Então eu trago aqui uma singela reflexão para a gente começar. Quem sabe que número é esse? É um número de 2018, ano passado. Ainda não foi quantificado esse ano, esse número. Quem sabe? Pode chutar, gente. Um de cada vez, por favor. Esse é um número, gente. Hã? Exatamente. Nosso amigo ali acertou. É um número de gastos militares global do ano passado. O que vocês fariam com 1,82 trilhões? As condições lá do Instituto Pietro Baldi, né, a obra social, ajudaria um pouquinho, né? Um pouquinho, né? A Casa Espírita de muitos companheiros, né, instituições aí, de outras religiões, de espiritualidade, que fazem o bem. Ajudaria, não ajudaria um pouquinho? Então, olha esse número, gente, 1,82 trilhões de gastos de armamentos, de defesas, não julgando nada disso, apenas mostrando como que a gente ainda se une para o bélico, para o violento, para o método de ataque e defesa que o Baldi diz na sua obra, que só o método do Evangelho resolve, como diz o Baldi em A Lei de Deus. Então, se fôssemos aqui discorrer dos números da violência, eu acho que a gente ia começar a chorar bastante aqui de tristeza. De tristeza. Por exemplo, violência contra a mulher. O Brasil é o 4º no ranking da violência contra a mulher no mundo. Violência, no meu caso, no meu trabalho, contra os animais. 70 bilhões de animais são ceifados por ano para a alimentação humana, enquanto somos 7 bilhões de encarnados. Violências contra culturas. Já ouviram falar de epistemicídio? Apagamento de culturas? Apagamento de culturas indígenas? Apagamento de culturas africanas? Impõe-se uma cultura sobre outra, considerando-a superior, a ponto de aquela pessoa daquela cultura não reconhecer mais a sua própria identidade cultural. Ecocídio, já ouviram falar do ecocídio? O que estamos fazendo com o nosso meio ambiente?
uma violência contra a flora, contra a fauna, contra os oceanos, contra o solo, contra o ar. O Cântico das Criaturas de Francisco, minha nossa. Violências, violências, violências. Diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, psicografada pelo médium Divaldo Franco, que não tivemos uma década na Terra sem guerras. Sem guerras. Passamos recentemente por uma primeira guerra, por uma segunda guerra, temos números de morte por mão armada semelhante aos números das grandes guerras. Hoje em dia, precisamos de não violência, gente? Precisamos desse método que o Baldi veio nos falar, revisitando o Cristo e ressignificando os seus conceitos para os tempos atuais, modernos. Precisamos de mais. A nossa fala, as nossas narrativas, muitas vezes, carregam um instinto belicoso. Hoje poderíamos falar aqui sem intenção: nossa, o Congresso está bombando. Vamos detonar hoje. Por trás disso está o belicoso ali. Detonar, vamos quebrar tudo. As nossas alegrias, muitas vezes, aquelas alegrias fugidias de alguns instantes, são comemoradas em cima da infelicidade alheia. Os nossos esportes, por exemplo, se eu mostrasse aqui uma página de jornal de um time que foi campeão, o Fluminense no meu caso, muitos anos, né? Vocês imaginem assim, vê se é mentira, alguém comemorando, de braços estendidos, sorrindo, e outro caído no chão chorando, sem perceber a nossa alegria baseada no sofrimento do outro. É um método ainda atrasado, arcaico, vencido, contraproducente, como diz o Baldi. O método da força, o método da astúcia, o método da violência, do qual o terceiro milênio não comportará mais. Afinal, está lá em Mateus 5, versículo 5. Jorginho Damas me corrija se eu errar, porque ele tem o Evangelho decorado na mente dele. Quem herdará a terra? Exatamente. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, e os mansos herdarão a terra. Então precisamos urgentemente de assimilar em nossa vida prática um método de vida não violento, um método da não resistência. Mas não é sobre isso que eu vou falar para vocês. O método da não violência aqui tem outro conceito, outra ideia. Não será essa problemática das violências que mais ferem os nossos sentidos físicos. Violências por agressões físicas, agressões emocionais, psíquicas, não é sobre isso. Ao longo da leitura desse capítulo, e eu vou me ater muito ao capítulo 7, que me foi dado da obra baldiana, a gente vai ver que a não violência, nesse caso particular, do maior fenômeno já havido aqui na face da Terra, tem outro viés. Então fiz só esse preâmbulo para a gente pensar um pouquinho nisso. Então vamos lá, só clareando aqui um pouquinho os métodos de vida e onde nós precisamos chegar. Tem um gráfico que o Júlio utilizou uma vez numa palestra, eu me apropriei dele, tá? E é muito esclarecedor para a gente sobre o que tem sido dito aqui. Mas antes disso, eu esqueci desse alerta. Essa frase de Ubaldi, gente, é impressionante. Demonstra muito essa nossa forma mental, ou a forma mentes, como o Ubaldi diz aqui no livro Cristo, onde a gente ainda se alegra com o sofrimento alheio, muitas vezes. Olha só o que ele diz. Os jornais, o cinema, a televisão, os romances populares estão cheios de histórias de delitos que o público lê e vê com alegria, ao invés de olhá-los com horror. Isso revela uma forma mental confusa, que não podendo satisfazer-se com os fatos, por medo do Código Penal, satisfaz-se com a imaginação. Até os nossos heróis queridos, hoje em dia, brigam entre si. E isso gera aí uma renda imensa para o mercado cinematográfico. Já viram isso? Os nossos heróis, Batman agora briga com o Super-Homem, meu Deus. Não é assim? Brigam entre si, não é mais contra o vilão. Olha só que estranha, que confusa essa forma mental. Ao mesmo tempo que a gente quer amar, prega a fraternidade,
a gente ainda vê aqui envolvido no nosso núcleo familiar esses atos de violência, de duelo, né, de lutas entre o próprio grupo em si. Então o balde mostra pra gente, baseado no livro Princípios de uma Nova Ética, que a gente precisa chegar aqui, gente. É aqui a nossa meta. Quem aqui está ouvindo o balde pela primeira vez? Ok. A nossa meta é o sistema. E o método é o Evangelho. A gente pode esquecer tudo aqui. Não esqueçamos disso. A meta é o sistema, o método é o Evangelho. Então, ontem foi falado muito pelo Crispim, do método ainda, de ataque e defesa, da força, da astúcia. A Rosane também hoje demonstrou muito esse nível, essa forma mental ainda, que está aqui, ó. É uma conduta predominante desses biótipos aqui, ó, involuído e do civilizado, que é mais o nosso caso, que ainda usa da força, da astúcia, do roubo, dessa negociação, buscando levar vantagem sobre o outro, ou mais-valia, tá? Que engana, que ilude, que escraviza, que obriga. E a nova civilização do terceiro milênio será constituída por essa forma mental. Por aqueles que se predisporem, se desafiarem a vivenciar essa nova forma mental. Da honestidade, da retidão, aquele que doa, aquele que exemplifica, aquele que serve. Afinal, o maior no reino dos céus é aquele que serve aos seus semelhantes. Cristo, governador planetário, lá no grande acontecimento da reunião com os seus discípulos, na última ceia, onde eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus, quem sabia mais de evangelho, quem teria o melhor cargo lá quando chegasse no mundo espiritual. O Cristo cinge-se à maneira de um escravo, pega uma bacia e lava os pés dos seus apóstolos. Quem quiser ser maior no reino dos céus, que seja o servo de todos. É a característica da nova civilização do terceiro milênio. Por isso é tão importante conhecermos o que estamos vivenciando hoje, a nossa forma mental, nos vermos nessa cultura, para que a gente faça o movimento gradativo, paulatino, de sair de lá. Nós temos o farol que ilumina o caminho e nos mostra onde chegar. E a partir daí, a gente vai paulatinamente fazendo esse movimento. Então, gente, falando um pouquinho do livro Cristo, é um livro que foi concluído em 71. E meses após, 29 de fevereiro de 72, o balde desencarna. Retorna à pátria espiritual. A Adelaide contou para a gente aqui ontem, nos emocionando, desse desencarne, o nosso querido titio Balde, papai o Balde. 40 anos de trabalho, no centro do século XX. De 31 a 71, o Balde escreve as suas 24 obras, e olha que interessante, no centro do século XX, ou seja, na segunda metade, na segunda parte da primeira metade do século XX, e na primeira parte da segunda metade do século XX, olha ali, né, certinho no centro do século XX. E conclui-se 40 anos de trabalho. Eu não tenho nem 40 anos ainda, né? Olha, 40 anos de trabalho. A gente tem que louvar essa dedicação e valorizar muito esse trabalho. A gente tem feito isso nos congressos, nos eventos. O Balde mesmo diz isso no prefácio, 10.000 páginas. 10.000 páginas. Escritos iluminados, né, que fazem com que a gente se desloque de Londres, se desloque de Porciúncula, do Rio de Janeiro, lá de Goiânia, né, para que a gente se reúna, né, para louvar e aprender essa obra. 20 capítulos. A primeira parte é que eu vou mais me ater aqui agora, a figura de Cristo, e a Rosane se ateve mais à segunda parte, que são o Evangelho e problemas sociais. Descreveu aqui bem a segunda parte. Eu vou me ater um pouquinho à primeira parte, mais exclusivamente ao capítulo 7. E por que Cristo? Já pararam para pensar nisso? Por que o nome do livro é Cristo? Sabe, Ferdinando? O Balde dá pistas lá no livro. Por que Cristo? Por que não Jesus de Nazaré? Por que não Jesus Cristo? Por que Cristo? Ele dá uma pista. Curiosidade, né, gente? Só para a gente, né, brincar um pouquinho. Mas olha que interessante. É sério isso. Olha que interessante. É de Cristo e não de Jesus que nos ocupamos. Isto é, da criatura que retorna a Deus. Qual é a meta? Retornar a Deus. Retornar ao sistema. Então aqui o Balde vai descrever, vai basear essa obra naquela parte do Cristo que retorna ao sistema. O maior fenômeno, o maior objetivo, a maior meta, é isso que a gente tem que acordar, dormir, caminhar, pensando, agindo,
para que retornemos a Deus, retornemos ao sistema. E a gente vai ver que nessa obra Cristo, o que Cristo fez à nossa frente, exemplificando o método da não violência, foi reingressar completamente, integralmente ao sistema. Por isso, Cristo. E Cristo completa, ungido, né? E Cristo completa o ciclo involutivo e evolutivo. A obra de Ubaldi se baseia muito nesse ciclo involutivo e evolutivo que nos esclarece tanto. Faz uma síntese do conhecimento. Então, rapidinho, gente, sistema, reino de Deus, criação, imagem e semelhança. Só uma ideia bem aqui reducionista do conceito. E ocorre uma queda, uma evolução, do qual o Cristo participa em algum nível. Ubaldi cita aqui no livro que talvez em alguma esfera mais evoluída, o Cristo teve alguma dificuldade com o poder e, portanto, também ele teve a sua queda que foi redimida, sobretudo aqui no martírio, na paixão. Ele tinha o último anel da cadeia com a lei. E ali ele consegue vencer, retornando integralmente ao sistema. Ocorre a queda, uma contração, é como se a mola tivesse expandido e foi contraído, o nosso espírito, o nosso ser, e o Ubaldi descreve isso muito bem em sua obra. E depois Kardec traz para a gente, fazendo aqui um abraço entre esses dois grandes pensadores, o Ubaldi diz que nasce um antissistema, o universo material, os planos espirituais, todos os universos materializados. E para Kardec ele traz para a gente o conhecimento da criatura que se tornou simples, ignorante, e a partir daí começa o seu processo evolutivo. E isso é bem descrito por Kardec, o processo evolutivo, que o Ubaldi também descreve, e a gente fala muito do nosso retorno ao reino de Deus, do nosso retorno ao sistema. É um gráfico simplório só para demonstrar como que essas obras se complementam, se abraçam, não se excluem de maneira nenhuma. Uma necessita da outra para esclarecer aí os seus conteúdos. Tá? É a segunda expansão, retorno, e a mola, nossa lá, a gente agora volta ao estado originário. E o que a gente vai fazer lá no sistema, eu não faço ideia. Não faço ideia. Tá? E aí o tio Kardec explica muito bem. E essa é uma obra profética, gente. O livro Cristo é uma obra profética. O próprio Ubaldi profetizou essa obra. Adelaide mostrou um pouquinho aqui ontem. E ele professa isso lá em 1955. Está descrito no prefácio do livro Profecias. E ele revisita esse texto aqui no prefácio de O Livro Cristo. Ele fala, pois bem, ela sucedeu como fora previsto em 55. Em 55 ele estuda os 4 períodos da vida dele. O primeiro período dos 5 aos 25 anos, depois o segundo dos 25 aos 45 anos, depois de 45 a 65, e ali, naquela época, com 65 anos, ele, se os meus períodos foram assim, a capacidade que ele tinha de conhecer a si mesmo e como funciona a evolução, enquadrando a vida dele sempre no plano geral do universo, ele prevê, desencarnarei então com 85 anos, provavelmente, escreverei o livro Cristo como coroamento da minha obra e pronto. Estou pronto para retornar ao plano espiritual, cumprir a minha missão. E assim se deu, gente, com 20 anos de antecedência. Então é uma obra profética. E essa capacidade de Pietro Ubaldi, ela foi confirmada também por outros grandes espíritos, como Chico Xavier, que a gente vai mostrar um pouquinho. Mas é uma obra também de intimidade de Ubaldi com o Cristo. Ubaldi traz reminiscências em sua obra dessa intimidade dele com o Cristo. E um momento muito especial, que a Adelaide também citou aqui ontem, é quando ele toma a grande decisão da renúncia, onde ele deixa os bens hereditários, onde ele faz um concurso público depois, mora primeiramente em Módica, na Sicília, depois ele vai morar em Gubbio como professor de inglês, mas ele toma uma decisão muito difícil. Ele descreve essa decisão dele, passa noites a fio ali, em prantos, preocupado, pensando no que fazer e sozinho, numa solidão imensa para tomar essa decisão. Então, na manhã seguinte ele sai para caminhar e ele descreve essa caminhada dele, onde tinha uma testemunha, um cãozinho ao lado dele, e ali ele tem um encontro confirmando essa decisão difícil dele na solidão daquela noite, e aparece de um lado São Francisco e do outro o Cristo,
Foi a companhia que veio confirmar a grande decisão da vida dele. Isso foi confirmado pelo Chico Xavier. Esse encontro foi em 1951, lá em Pedro Leopoldo. E essa natureza profética, essa capacidade de Ubaldi de trazer para a gente escritos luminosos que orientam a nossa vida com segurança, o Chico confirmou, né? Aqui está uma carta de Chico para Clóvis Tavares, e olha o que ele diz: é a tradução do pensamento do Divino Mestre. Quem é o Divino Mestre? É Jesus, né? E olha que importante aqui esse grifo: para o nosso século. A obra Cristo, o Ubaldi vai ao extremo do raciocínio lógico, racional. Ele pega os mitos, as ideias criadas em torno do Cristo e com uma lógica, com uma racionalidade, ele vai discutir a Santíssima Trindade mais uma vez, ele vai discutir a ideia da redenção gratuita mais uma vez, ele vai pegar o fenômeno Cristo e vai trazer para os nossos dias atuais, para a nova forma mental, racional, analítica, que pergunta, que questiona, que indaga, que quer saber, que não se satisfaz mais com os mitos, com os mistérios da fé. Então era necessário uma revisitação ao fenômeno Cristo aderente ao nosso século, aos tempos modernos. E ele fez esse esforço e cumpriu. E é uma obra universal, porque o Ubaldi diz 2 vezes no prefácio, no capítulo 1, que um Cristo que também um ateu pode levar em consideração. Ele insiste nisso no início dessa obra. E ao final do livro Cristo, ele tem um texto emocionado, muito bonito, que ele cumpre a obra e a obra vai ser oferecida a todos, a todos. Ontem vimos aqui o testemunho de gratidão de Florence Bernard, né? E ela recebeu o quê? Um bilhete. Ela é uma pessoa descrente, ateu, e recebe um bilhete de quem? De Ubaldi, que mudou a vida dela. Então oferece a um ateu. Não que o ateu que não seja crente, né? Não seja fraterno, não seja amoroso, e não faça os deveres éticos e morais que precisamos fazer. Citando uma frase do Júlio, uma frase que eu gravei, tão impactante que ela é: não precisamos de credo para ser cristão. Não precisamos de credo para ser cristão. Se formos seres éticos, morais, fraternos, nós estamos cumprindo as leis universais, né? Estamos aí desenvolvendo uma visão sistêmica que o Crispim mostrou ontem. Eu vou chegar, tá, gente, lá no método da não violência, tá bom? Então ele repete que é obra para os que não acreditam, e é uma obra de humildade, gente. Humildade do autor, que autoriza que o alto fale através dele. É preciso essa humildade. Humildade cristã, humildade franciscana, que o Ubaldi teve. Humildade porque, olha que interessante, 40 anos de trabalho ininterrupto, descrevendo com lógica, com racionalidade, provando as suas teorias pelo controle experimental, cruzando textos com a ciência, com as culturas, com as filosofias, com as religiões, mostrando para a gente de maneira assim muito clara o fenômeno da queda, de modo que a gente consegue assim tocar com as nossas próprias mãos. Minha nossa, como faz sentido para a gente. Cicatriza o tecido da nossa alma, a revelação da queda. Não é isso, Gilson? Está lá na obra Senda Redentora. Tá? Então, ele apresenta a queda como hipótese de trabalho. Olha só a humildade do pesquisador. No final de tudo, é uma hipótese de trabalho. Apesar de crermos nela, de termos provas, né, filosóficas, abstratas da sua existência, é uma hipótese de trabalho. Isso confere humildade ao pesquisador, para que ele receba as grandes revelações. E além disso, a Rosane falou que no livro Deus e o Universo, ele tem uma ideia do Cristo, né? Um Cristo imaculado, um Cristo que não caiu. E depois, mais de 20 anos após, no livro Cristo, ele muda de ideia. Por isso que a gente tem que acompanhar a obra de Ubaldi, degrau a degrau, para a gente caminhar junto com ele nas ideias. Porque ele tem essa humildade necessária a cada um de nós e ao pesquisador, de investigar o fenômeno da vida com abertura, com universalidade e imparcialidade. E ele próprio, então, muda de ideia e traz para a gente uma nova figura do Cristo. E é uma obra reveladora, porque revela um dos maiores porquês da nossa existência, enquanto espíritos governados pelo Cristo aqui na Terra. Olha as perguntas.
Quem era o Cristo e o que ele quis fazer? Quais eram os fins que se propunha alcançar? Qual o propósito? Quem era o Cristo? Nós que somos cristãos, talvez todos aqui sejam, não sei, quem não quer saber isso? Qual era o propósito do Cristo no seu martírio, na sua paixão, a crucificação? Qual era o propósito? E quem era essa figura? Quem é essa figura? Que mesmo com o Balde descrevendo para a gente com maestria, talvez a gente não conheça 5% de quem é o Cristo. Então é uma obra também que tem essa importância reveladora. E é uma obra que renova, que unifica, que constrói. Ela renova não destruindo, renova unificando, construindo, criando pontes onde há muros, né? E atende a uma necessidade que o Balde diz para a gente, de procurarmos satisfazer a necessidade de uma síntese reconstrutora do Cristo em forma adequada aos novos tempos. Porque senão as novas mentalidades deixariam cada vez mais a ideia do Cristo, das religiões de lado. Por isso que o Balde fala que a religião do futuro é a religião científica do futuro. Está lá no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. É preciso tornar aderente à vida prática, aos novos porquês. É preciso fazer novas perguntas, né? Afinal, a ignorância tem certeza de tudo. Então é preciso fazer perguntas, novas perguntas, para que obtenhamos também novas respostas. Então, os temas desse capítulo que eu vou abordar com vocês, olha quantos. E eu vou me ater mais aqui ao martírio planejado, à não violência, e como o inerme, o ignorante, né, o fraco, ele pode vencer enquadrando-se na lei. Mostrei para vocês alguns números da violência, aí vamos falar de não violência. Espera aí, quem vai defender essa pessoa não violenta, que não usa os métodos do mundo? Como essa pessoa vai sobreviver aqui na Terra? Será que há outras forças em jogo que auxiliam essa pessoa a sobreviver? Então é isso que o Balde fala um pouquinho para a gente sobre o Cristo. E o Balde fez 9 perguntas, gente, nesse capítulo. 9 perguntas. Quantas perguntas somos capazes de fazer a um fenômeno? O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas, né? E fazer pergunta é uma arte, né? E o Balde fez 9 perguntas nesse capítulo. É uma pedagogia baldiana. Ele faz muitas perguntas ao longo da sua obra e vai respondendo aos poucos. Eu listei as 9 só porque o material está com vocês, está disponível para todos, tá? Mas vamos ver, por exemplo, essa daqui, ó. Como é possível um ser inerme que professa e pratica o método da não violência tenha chegado a triunfar nesse nosso mundo, que é o reino da força? Cristo usou da força, da astúcia, pegou em armas. Quando Simão Pedro puxa a arma, né, e arranca a orelhinha de Malco, como está no Evangelho de João, embainha tua espada, embainha tua espada. Ainda regenera a orelhinha do mal. Não pegou em arma em momento nenhum, não incentivou os seus a pegarem arma em momento nenhum. Trabalhou pela paz, pela não violência. Outra pergunta, não haveria então em Cristo uma outra força que lhe permitisse vencer, dado que no mundo de luta somente com a força se vence? Tivemos exemplos modernos também do uso da não violência com resultados práticos, tivemos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, tivemos exemplos por aqui, fomos pesquisar. Eu mostrei para vocês números de violência, mas os números pela não violência são muitos também, gente. Há muita bondade sendo feita no mundo, muito trabalho pela fraternidade também. Apesar daqueles gastos ali, né, bélicos, né, que têm as suas funções, né, há muitos gastos também pela paz, pela construção da nova civilização, o terceiro milênio. Uma outra pergunta, e se ele repelia a força do mundo, qual seria essa outra força? Será que a força do mundo é mais potente que a força de Deus? É mais potente que a força do sistema? Só que a gente não acredita muito nisso, né? A gente prefere acreditar na nossa própria força. Afinal, a chaga da queda é o quê? Eu sou o centro. Tudo deve gravitar ao redor de mim para os meus próprios benefícios. Eu sou o centro. Eu tiro Deus do centro e me coloco no centro. Pronto. Uma super expansão do eu, queda, contração. Então, vamos falar do martírio planejado.
Pronto, já enrolei vocês bastante, mas eu tenho até meio-dia que Sheila me deu para conversar. Então, martírio planejado. Problematizando a nossa relação com Cristo. Para mim, essa lição de Ubaldi, essa interpretação dele sobre o Cristo, agrava a nossa relação com Jesus, no sentido das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos com a lei de Deus. Que a partir do momento que a gente observa nesse capítulo que o martírio não poderia ser evitado, que o Cristo desejava esse martírio, e houve uma concatenação de fatos pela lei para que chegasse a esse fim, é porque o Cristo já sabia com antecipação que dialogaria com Simão Pedro, preconceituoso muitas vezes, com Judas, que entre aspas o traiu, caminharia aqui conosco homens da força, da astúcia, com dificuldades que o deixariam sozinho, com exceção de João, de Maria de Nazaré, Maria Madalena e outras mulheres, no auge lá do momento da crucificação. Saberia que a sua doutrina, e ele suportaria esse cálice, seria deturpada depois que ele retornasse ao plano espiritual, e mesmo assim veio, fez o que fez, sabendo com antecipação que éramos ainda seres falíveis, ignorantes, pequenos, que deturparíamos a mensagem, faríamos dessa mensagem instrumentos de violência, de dominação, de exploração, como fizemos na nossa cultura religiosa, todos nós, em várias vertentes religiosas que estivemos, e mesmo assim, ele veio. Então não dá para descrever esse amor. É inenarrável esse amor. Aceitar essa condição, só mesmo um espírito que já estava em sintonia quase total, em uníssono com a lei divina. Será que a gente assumiria algo assim? Você vai reencarnar com aquele fulano lá, que deu aquele problemão, tu dá, não quero, não. Isso não, mas vai sim, a espiritualidade conversa, né? Desdobra a criatura que está encarnada, né, para que receba como filho aquele outro. Aceita ali na dificuldade. Quando aceita, nasce, é lindo quando criança, quando cresce a confusão vem. Já esqueceu tudo que foi planejado lá, né? Então isso agrava a nossa relação, o nosso compromisso com Cristo, né? O amor dele ainda se engrandece ainda mais aos nossos olhos. Então, ele mesmo disse, está no Evangelho de João 10,15, eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Que pastor, né, que tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele não deixa ali as 99 em segurança e sai em busca da outra, o que caiu, o antissistema, vai atrás dela e quando recupera, se alegra demais, porque há mais alegria no céu por um arrependido que volta ao reino de Deus do que 99 justos que não precisam de arrependimento. O sistema não precisa de arrependimento, os espíritos que seguiram essa trajetória. Aqui nós sim. E 100 ovelhas para aquela época, gente, era 1 milhão, era muita coisa, era o infinito do sistema. E a parte antissistêmica do universo desmoronado nas palavras de Ubaldi, faz alguma diferença no sistema? Não faz. São essas ovelhas que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E os homens como Pilatos, como Caifás, Anás, como os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, o próprio povo que pede Barrabás, ao invés de libertar Jesus, estava achando que estava abafando e poderia fazer o que quisesse com Jesus, que a crucificação foram eles por si só que fizeram. Será que foi isso? Vamos ver, vamos observar. Diz Ubaldi, ele dá o grande salto em direção ao sistema. E o vemos neste supremo momento, o maior fenômeno que aconteceu na face da Terra, noite igual, dia igual, tarde igual, não haverá. O momento supremo das nossas vidas que um dia chegará, e chegou com Cristo, em que se conclui aquele ciclo resumido que eu mostrei para vocês, o ciclo involutivo e evolutivo. Conclui à nossa frente, olha como isso problematiza o fenômeno da paixão.
da crucificação. Ali ele rompe com os grilhões do antissistema e aparece resplandecente no sistema. É o Cristo. Fenômeno individual que cada um de nós também vai experimentar um dia. E ele, em conversa com Pilatos, ninguém atira de mim a minha vida, mas eu a entrego por mim mesmo. E os homens achando que estavam tirando a vida do Cristo. Ninguém atira de mim. Eu entrego por mim mesmo. Porque o pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Dá a vida por suas ovelhas. E continua dando a vida todos os dias pelas suas ovelhas. Para que repitamos também esse exemplo. E o balde diz: os executores da paixão, tantos e diversos, cada qual a seu modo e movido por seu próprio interesse, coordenam as suas ações. Então se reúnem na calada da noite, aliciam Judas Iscariotes, tentam aliciar outros apóstolos, para que entregassem, dissessem onde estava Jesus, se reúnem, debatem, criam planos, coordenam as suas ações para que Jesus fosse aprisionado e martirizado. E as fazem convergir ao fim visado por Cristo, que todavia não conhece. Ignorantes, ignaros, não conhecem, não movimentam-se com sabedoria e consciência da lei, característica nossa. O Balde diz uma coisa muito interessante no livro O Sistema, que o maior estranhamento dele, quando reencarna aqui, era quão pouco de positivo o homem sabe dos grandes problemas da existência, do qual a sua vida depende completamente. Como que a gente dá um passo na nossa vida sem coordenar as nossas ações com o plano geral do universo? Sem conhecê-las, ignorantes. E os homens agindo aqui, achando que estavam agindo por seus próprios interesses. Tinham seus próprios interesses inferiores. Como diz Gilson, subdiafragmáticos. E olha aqui, na conversa agora com Pilatos e João, Pilatos diz para Jesus da sua autoridade: eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar. Achando que tinha alguma autoridade sobre Jesus. Jesus responde para ele: não terias nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. E os homens achando que teriam algum poder. Qual seria então, gente, a não resistência, a não violência de Jesus nesse caso? Ele não resiste ao chamamento do sistema. Ele não resiste ao programa da própria vida dele. E ele recusa todas as sugestões, pedidos, convites que foram feitos para ele, para que ele saísse do seu martírio, da sua paixão. Lembra da tentação no deserto? Está lá no início do Evangelho de Mateus. Oferece tudo a ele, bota ele no pináculo do templo. Todos os poderes do mundo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive um homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha quantos convites Jesus recebeu para que ele saísse desse caminho. Então é não resistência também, não violência também ao programa que viemos realizar aqui na Terra, do nosso retorno ao sistema. Não só pelas violências expressivas, de agressão, aquilo tudo, não. É também não resistir ao chamado divino. Em outra situação, quando ele fala do martírio da crucificação que viria, Simão Pedro entra em desespero: não vai não. Aí ele diz assim, vai para trás de mim, Satanás. Vai de reto para Satanás. Quer tirar do meu caminho? Não. Aí ele fala mais ou menos assim, Jorginho pode confirmar depois: você está mais ligado à coisa dos homens, não às de Deus. Tem uma carta de Paulo aos Filipenses, que ele diz mais ou menos assim: porque queremos ainda o que é nosso, e não o que é de Cristo Jesus. O que é nosso ainda, as coisas aqui da matéria, como a Rosane falou para a gente, não ouvindo os chamados divinos,
e resistindo a esses chamamentos. Paulo diz também para a gente, aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque é da vontade de Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não resistais ao chamamento. E Cristo não utiliza de nenhuma das violências e métodos do mundo e cumpre o seu objetivo. Não o objetivo egoístico de retorno ao sistema por si só. O Balde esclarece muito bem isso. Não era isso. Era uma consequência da sua missão. Isso. Quando um ser dessa grandeza, um Balde, um Chico Xavier, um Allan Kardec, um Cristo, vem à Terra, o fenômeno individual dele se torna fenômeno coletivo também. Quer falar? Diga. Isso. É. Exatamente. Exatamente. E essa carência de uma visão sistêmica, como Crispim mostrou para a gente ontem, né, dessa unidade indivisa, que muitas vezes, né, geram aí movimentos de violência, porque a gente não se vê integrado com o outro, né? Então a chaga da separatividade, da queda, que nos vê superiores, separados do outro, faz com que nos sintamos muitas vezes autorizados de agredi-los, de diminuí-los, de inferiorizá-los, né? De excluir as suas subjetividades para que a gente explore-os de alguma maneira. Então a chaga da separatividade é muito grave. E a visão sistêmica do cristianismo que o Balde traz para a gente, e Crispim falou muito bem ontem, nos ajuda muito a perceber, né, integrados uns aos outros e nesse plano geral do universo. Então, olha aqui, isto faz pensar num plano pré-estabelecido, diz o Balde, que não está, falta um acento aqui, na mente deles, mas na lógica da lei, que funciona no momento devido. A lógica da lei, Cristo, eu e o Pai somos um. Conhecia a lógica da lei e nem parava para raciocinar, né, gente? Ah, a lei faz assim, a lei faz assado. Não, já era inerente, intrínseco a ele. Ele já pensava em uníssono com a lei. O Balde chega a dizer para a gente no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus que o Cristo é a lei materializada aqui na Terra para a gente. Então não parava para calcular os benefícios do seu momento. Igual a gente pensa, né, uma mente calculista que vai... Não, estava enquadrado na lógica da lei. Aquilo era o melhor para todos. E aqueles componentes que se colocaram naquela vibração, que decidiram daquela maneira, não precisavam decidir assim, mas se colocaram naquela vibração, foram utilizados pela lei para executar os seus fins, de regressar o Cristo ao sistema. O último assalto do antissistema, que caiu quase como um todo em cima do Cristo, foi esse, do martírio, da paixão, da crucificação, do qual Cristo não se desviou do seu propósito. E a gente vê isso muito claro, né, só na leitura do Novo Testamento. Então, olha só que interessante. Cada um deles... Controle meu tempo, tá? Por favor. Cada um... Cada um deles é um músico que conhece e toca apenas seu próprio instrumento. E todos em conjunto formaram uma orquestra. Olha como a lei tem essa capacidade de coordenar as ações de acordo com o tipo evolutivo de cada um para executar os seus fins. Por isso aquela frase maravilhosa de Ubaldi: o mal trabalha para o bem sem o saber. Acha que está cumprindo os seus próprios interesses e está servindo de instrumento da lei para atingir os seus fins superiores, não os deles. E diz Ubaldi: somente Cristo é consciente do verdadeiro significado de suas ações, que se dão no meio de uma multidão de ignários. Olha só, ele é consciente, no meio daquela multidão de ignários que servem de instrumento para os fins superiores. Então, olha a importância nossa de conhecer o funcionamento geral, as leis morais que regem a vida, para que a gente comece a dar passos mais seguros, mais em conformidade com as leis divinas. Por isso que essas reuniões, de conhecermos essas leis,
por maior dificuldade, né, que nós expositores, né, tenhamos para passar essas mensagens, para entendê-las primeiramente e senti-las na nossa própria vida, é um ganho, é um avanço. Porque a gente vai ressignificando dentro de nós o conhecimento dessa lei que está lá dentro. Pois o reino de Deus não vem daqui nem de acolá, não vem com aspectos materiais, está dentro de vós, está dentro de vós. Enquanto estes tateiam, Cristo sabe. Olha só. A cada passo, ele mostra segurança, precisão, tempestividade, nenhuma vacilação própria de uma tentativa. E aqui no nosso processo evolutivo, nas fases lá iniciais, a gente vive na tentativa, no erro, na dor, na ignorância. Isso é bem descrito lá em A Técnica Funcional da Lei de Deus. E Cristo, alguma vacilação na conduta dele? Gente, um governador de mundo ou de mundos, poderia haver alguma vacilação nos seus passos? Mas quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Foi uma vacilação do Cristo? Será que ali ele titubeou na sua fé? Essa pergunta é feita, né, geralmente. Há muita dúvida ainda sobre isso. Então vamos pensar sobre isso, que o balde ele está ciente desses estudos bíblicos que trazem para a gente reflexões sobre isso, pelas suas próprias vivências, reminiscências reencarnatórias, pelos seus estudos de uma cultura invejável. E Cristo falou isso. Meu Deus, por que me desamparaste? Quem sabe por que Cristo disse isso? Cristo aqui está citando um salmo que era cantado, o Salmo 22, que começava assim no seu capítulo 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Era um salmo cantado no momento de maior aflição da criatura humana. No momento que ela estava perdida, mas no momento que ela não se entregava porque tinha fé no seu Senhor. E ela cantava aquele salmo como força, como dizendo, está difícil, mas eu estou contigo, Senhor. E Cristo aqui prova para os apóstolos que dentro do quadro das expectativas e esperanças messiânicas que os profetas tantos anunciaram, é um tema central do Antigo Testamento, a vinda do Messias, e alguns entendiam que o Messias seria aquele da luta, da astúcia, da força, da arma, que tiraria o poder lá de Roma e dos outros povos e daria para Israel. A partir da arma, rios de sangue seriam vertidos. Esperavam o Messias da luta. Por outro lado, minorias entendiam que o Messias seria o Messias sofredor, o Messias da paz, o Messias do amor. Se baseavam sobretudo nos textos de Isaías. E qual que é o nosso Messias? É o da guerra ou é o da não violência? Então, naquele momento da cruz, quando Cristo diz isso, onde os apóstolos estavam, os discípulos, com dúvidas, será que é esse o Messias que a gente aguardava? Vocês imaginam a aflição? Meu Deus! Com um leve olhar, com um leve toque dos seus dedos, leprosos foram restaurados integralmente. E agora na cruz, como um maldito, segundo Deuteronômio, o crucificado era um maldito. Ele não usa nenhum dos poderes do mundo para se salvar, tanto que o mau ladrão diz para ele, né? Desce daí, tu não és o Cristo. Ele não usa nenhum de seus, não resiste ao chamamento da lei. E ali ele canta esse salmo, dita esse salmo, só o início dele, como a dizer, eu sou o Messias da paz. Eu sou o Messias da não violência. E vocês, meus discípulos, levarão a bandeira da não violência para todos os povos. Eu não sou o Messias da guerra. Confirmando naquele momento que o Messias esperado, nas expectativas messiânicas, que é um tema muito importante, era o Messias do amor. E o balde diz isso para a gente. Ele se recusou a ser um Messias nacional de tipo político, preferindo ser um Messias universal de tipo espiritual. Recusou a esses chamamentos. No capítulo 5 aqui do livro Cristo, o balde narra para a gente, de maneira muito bonita, muito poética,
A entrada de Cristo em Jerusalém, o povo cantando hosanas, e ali aquela multidão de pessoas aguardando que ali ele assumisse o posto do Messias político para libertá-los do jugo de Roma, das escravidões que suportaram. E ali o Messias, na escadaria do templo, perto do Cedron, vira as costas e vai embora. Recusa o poder temporal do mundo. Se o Cristo sobe ali e faz um discurso, aí a revolução acontecia. Estavam ali todos armados, já esperando que o Messias subisse ao poder. E ele vira as costas e vai embora, recusando os poderes do mundo. Vocês imaginam a desilusão do povo naquele instante. Um exército pronto ali. Olha só, o único sangue que será derramado é o meu. Olha que interessante isso. Mais uma recusa a ele às tentações do mundo, não resistindo ao chamamento divino, em benefício de nós todos e não só dele. O povo, pelo contrário, queria um rei terreno, prepotente e dominador, de tipo AS. Esse era o chamamento, esse era o pedido. Tentação no deserto, anúncio do martírio e crucificação, esse momento dele da entrada em Jerusalém, ele sempre recusando esses pedidos do mundo. Tá. E lá em Lucas, mais um registro confirmando isso. No alto da cruz, no alto do seu martírio, no auge da sua dor física, moral, não sei, Cristo confirmando mais uma vez que era o Messias do amor, que sabia o que estava por vir, pois vibrava em uníssono com a lei, olha para todos os seus algozes, como se olhassem para toda a multidão dos seres aqui da terra, e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ignorantes ainda, inermes ainda, achando que estão agindo para os seus próprios interesses, para benefício próprio, não sabem o que fazem. Gente, uma coisa é eu pedir perdão aqui a Cleiton, estando conversando com ele, batendo um papo juntos. Outra coisa é você pedir perdão atado à cruz. Outra coisa é você pedir perdão no momento que os seus amigos mais íntimos fugiram. Você tendo feito todo o bem possível e receber em troca uma crucificação com 2 ladrões, como se fosse um maldito. Agrava um pouquinho, né? Dificulta só um pouquinho, né? No momento da raiva ali, aquele momento que pisou no pé, falou aquela bobagem, sangue subiu, e olha aqui, né? No momento, no auge da dor, ele: Pai, perdoai-los, não sabem o que fazem. E agravando mais ainda isso, quando eu estou muito triste, estou sentindo muita dor, eu quero minha mãe. E Cristo, naquele instante, o que ele faz, Jorginho? João, eis aí tua mãe. Renuncia e empresta a mãe dele para João, né? João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do teu filho. E João cumpre esse objetivo. Né? Olha só, gente, como que a gente não consegue compreender a capacidade de amar dessa criatura, que está aí regendo os nossos destinos de todos. De todos, todos, todas e todes. Conhecem isso? É porque envolve a todas as vidas desse planeta. Humanas e não humanas. Ecossistemas, o cântico das criaturas. João 10:10. Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todos tenham vida. Esse é o método, então, da não violência. Um pouquinho, mas vamos seguir que eu tenho mais 5 minutos. Queres, mais uma confirmação, capítulo 5 agora. Queres que eu não beba o cálice que meu pai me reservou? Aqui é quando Pedro puxa a espada e arranca a orelhinha direita de Malco. E Cristo diz para ele: embainha a tua espada,
Queres que eu não beba o cálice que meu pai me reservou? Olha só, outra confirmação clara ali. Assim, Satanás, falando da tentação, assim, Satanás, o inimigo, propunha-lhe evitar o martírio que o pai, o amigo, lhe oferecia. Olha só, portanto, a salvação de Cristo estava na paixão. Então a lei coordena as ações dos ignaros, inconscientes, do plano geral do universo, para chegar aos fins determinados. E olha só, 2000 anos após, estamos aqui, falando disso, nos inspirando nessas condutas de Jesus, para iluminar os nossos passos. O inerme venceu? Aos olhos do mundo fraco, venceu? Aquele que renunciou aos poderes do mundo, venceu? Que não tinha uma pedra para reclinar a sua cabeça, venceu? Quer prova maior que essa, que uma doutrina que não utilizou dos poderes do mundo tenha alcançado quase todo o planeta? Não usou o WhatsApp, não usou o Facebook, Instagram, e chegou até hoje aqui, a ponto da gente sair das nossas cidades distantes, né? Cleiton vem de Brasília, olha aí. Que força é essa que nos move até aqui? E está lá em João. Pedro, lança a espada na bainha, porventura eu não beberia o cálice que o meu pai me deu? Estava reservado para mim? Não era esse o maior propósito da minha existência? Com finalidades coletivas para a existência de todos os seres aqui da Terra? O maior fenômeno, o maior acontecimento que esse planeta já pôde ter e receber, era esse fenômeno do Cristo. Deixando como exemplo para que imitássemos paulatinamente, com doses homeopáticas de Evangelho na nossa vida diária, como Crispim mostrou ontem, que está lá em A Lei de Deus. Olha aqui a entrada dele, sendo reverenciado pelo povo, e o balde diz: Cristo quis permanecer fiel à sua ideia e repeliu a guisa de uma tentação a oferta do seu povo. Era uma tentação para tirá-lo do caminho dele. Quantas tentações à guisa de facilidade, de auxílios nós recebemos na nossa vida, que nos tiram do nosso caminho? Já pararam para pensar nisso? Todas as facilidades do mundo nos oferecem muitas vezes. Um parente com condições, um amigo com condições. Será que isso não está nos tirando do propósito, da vocação, do nosso caminho? Vamos pensar nisso. Será que aquele caminho mais fácil seria mesmo o caminho melhor? Não o caminho aqui mais estreito? Da porta estreita? Para a gente refletir nisso também. À guisa de uma tentação, ele recusa. Assim, eles ajudam de fato Cristo a levar a efeito seus planos, ou seja, do Cristo, não os deles, enquanto acreditam fazer o oposto. Matando-o, eles não fazem outra coisa senão expulsá-lo do inferno em que eles estão mergulhados, para fazê-lo reingressar na felicidade do S. Nossa meta, nosso destino, o objetivo maior de nossas vidas. Olha só, cumpriram um grande papel de deixar esse exemplo para a gente e fazer com que o Cristo reingressasse ao sistema. Então trata-se, gente, de um trabalho perfeitamente enquadrado nos princípios da lei. Portanto, planejado com exatidão. Afinal, como que pode, nessa totalidade indivisa, de um antissistema no seio do sistema, acontecer alguma coisa que não esteja planejado, observado, conferido, com exatidão, pela ordem que rege tudo, pela ordem sistêmica que rege tudo? O acaso pode acontecer? Muitas vezes a gente reclama, né? Briga, entra em desespero por causa de alguma coisa em nossas vidas, achando que a lei dormiu no nosso caso, achando que Deus descansou um pouquinho, né? E aquilo que está acontecendo para a gente, não há nenhuma responsabilidade de nossa parte. Eu não dei causa àquilo. É uma coisa que estão fazendo contra mim. Como pode isso dentro de um plano, de uma ordem divina no universo?
Por isso que, em tudo, dai graças, pois é da vontade de Cristo Jesus para convosco. Adequar-se a esse método é desafiador para a gente, enquanto queremos viver por nossa própria conta e forças. Então é desafiador. O tempo acabou? 1 minuto? Então tá bom. Então olha que interessante isso aqui. Por mais que a gente pudesse discorrer sobre esse grande fenômeno aqui, durante dias aqui em Vitória, que hoje fosse, por exemplo, o número 150 do Congresso Nacional Pietro Baldi falando disso. Gente, isso é íntimo. Isso é pessoal de cada um de nós. O Baldi tem uma maestria, uma capacidade inspirativa impressionante de discorrer para a gente sobre o Cristo. Mas isso é pessoal. Só vamos entender o dia que vivenciarmos. Gosto de dizer a mesma coisa sobre a estigmatização de São Francisco. É pessoal. É dele com Deus, como foi aqui de Cristo com Deus. A gente só vai entender quando passarmos por isso. É pessoal, é íntimo. A gente descreve, raciocina em cima, mas é pessoal. Então, concluindo, teria muito mais coisa, material extenso e está à disposição de todos. Então Oi. Antes do senhor terminar... O senhor. Formalidade. Sim. Do estilo. Aham. Antes do senhor dar início à conclusão de sua excelente palestra, eu me queria citar o último parágrafo do último livro. É lindo. Da obra de Paulo. É lindo. Que eu registrei aqui. Eu ia até narrá-lo, mas o senhor percebeu a lei e vai narrar. Venha cá. Venha cá. Me permita, é que me chamou muita atenção, e a sua palestra foi monumental, e é o ápice de todo esse trabalho que ele faz. Ele resume nessas palavras aqui toda a essência do seu trabalho, toda a grandeza que o Baldi trouxe para nós, que ainda estamos começando a entendê-la. E ele disse no último parágrafo o seguinte: eu estava desorientado e agora tenho como orientar-me. Duvidava e agora estou seguro. Estava desarmonizado e agora estou em harmonia, na ordem do todo. Então, não sabia e agora sei. O meu desejo é que, depois de tanto trabalho, também outros compartilhem destes benefícios. Somos nós que estamos aqui. Dos quais, por ter seguido este caminho, agora, no fim da minha vida, posso usufruir. Tá? Mais do que claro. Tá? Então, só tenho a agradecer a oportunidade. Participar de um congresso para mim é aquilo que me faz acordar e sorrir para a vida e caminhar. Então, me desculpem qualquer coisa, as limitações aparecem aqui. Gratidão por tudo.